Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que, mesmo sendo super conhecida, sempre tem algo novo para nos ensinar. Uma análise do capítulo 4 de Marcos. Vamos explorar uma passagem bem curtinha, mas nossa, cheia de significado. É uma história sobre uma tempestade, um mestre que dorme no meio do caos e uma pergunta que, olha, ecoa até hoje, nos convidando a refletir sobre medo e fé. Então, vamos lá. A cena é a seguinte: Jesus passou o dia todo ensinando através de parábolas. E este é o primeiro de uma série de milagres que Marcos descreve com muitos detalhes. No fim do dia, ele dá uma ordem bem simples aos discípulos: passemos para o outro lado. E isso, segundo as fontes, é mais que um simples deslocamento. É um chamado para expandir a missão. E aí, do nada, o tempo vira. E não é uma chuvinha, não. As fontes descrevem uma tempestade repentina e avassaladora, um verdadeiro furacão, com ondas que se lançavam sobre o barco. A situação era, sem dúvida, de vida ou morte. E no meio desse caos todo, onde estava Jesus? Lá na popa, dormindo profundamente. E a popa, como a gente vê aqui, não é um lugar qualquer, é o posto de comando do barco. O fato dele estar dormindo justo ali, nossa, isso diz muito. Simboliza uma confiança serena, absoluta, mesmo com o mundo desabando ao redor. Agora pensa nos discípulos. Vários deles eram pescadores experientes, acostumados com aquele mar. E mesmo assim, eles estão apavorados. E o desespero é tanto que transborda, não como um pedido de ajuda, mas como uma acusação. E aqui a gente vê o contraste central da história de forma muito clara. De um lado, o pânico humano, a fé que vacila e leva ao desespero. Do outro, a paz divina, uma confiança tão absoluta que permite o sono no meio da tempestade. O grito deles é muito revelador. As fontes indicam que essa pergunta é, na verdade, uma recriminação. Eles não estão só com medo da morte, estão questionando o cuidado de Jesus, duvidando da sua presença ali, no meio do sofrimento. A resposta de Jesus é o ponto onde a história vira de uma crise para uma revelação de poder. Ele não responde imediatamente aos discípulos. Primeiro, ele se dirige à tempestade. Ele acordou e repreendeu o vento. A palavra grega usada aqui, epitimesen, é a mesmíssima que Marcos usa quando Jesus repreende forças demoníacas. Isso é crucial. Ele não está apenas falando com o clima, ele está exercendo autoridade divina sobre as próprias forças do caos. Com duas ordens curtas e poderosas, o vento parou. E o que se seguiu não foi apenas calmaria, mas o que as fontes descrevem como uma grande calma. O caos absoluto se transformou em paz absoluta, instantaneamente. Só então, com a tempestade externa sob controle, Jesus volta sua atenção para a tempestade que ainda assolava o interior de seus discípulos, o medo. A questão de Jesus para eles é direta. Por que são tão medrosos? Ainda não têm fé? Segundo as análises, o problema não é sentir medo, mas deixar que o medo se torne maior que a fé. O pânico revelou que a confiança deles ainda era frágil, apesar de tudo que já tinham testemunhado. As fontes destacam que a narrativa apresenta dois tipos de medo. Primeiro, o pânico da tempestade, que os paralisa. Mas depois que Jesus age, eles sentem um novo tipo de medo, um grande temor. Este não é mais o medo da destruição, mas um temor reverencial, o espanto de quem se depara com o poder divino. E esse espanto leva os discípulos à pergunta central de toda a história, uma pergunta que abala a identidade de quem eles pensavam que Jesus era. Eles começaram a viagem pensando que estavam com seu mestre, seu professor. Agora percebem que estão na presença de alguém com uma autoridade que eles não conseguem compreender. Uma autoridade que, segundo as Escrituras, pertencia somente a Deus. Então, aqui está o ponto crucial. Todo o Evangelho de Marcos busca responder a essa pergunta. Este milagre não é apenas sobre o clima, é uma revelação da verdadeira identidade de Jesus, como aquele que tem o poder de Deus sobre todas as forças do caos. Uma fonte teológica compartilha uma bela analogia para ilustrar o tipo de fé que essa história nos convida a ter. É a história de uma criança em um voo turbulento que permanece completamente calma. Quando um passageiro pergunta se ela não tem medo, a criança responde com total convicção: "Claro que não, o piloto é meu pai." Essa é a fé que confia, não na ausência de turbulência, mas na identidade de quem está no comando. A história termina com a pergunta dos discípulos, mas nos deixa com uma reflexão.
O medo deles em meio à tempestade, mesmo com Jesus no barco, é apresentado como um sinal de uma fé que ainda não amadureceu. A fonte sugere uma ideia poderosa, que a presença de quem está no comando é a chave para superar qualquer adversidade. A questão que ecoa a partir deste relato é: como a consciência de quem nos acompanha transforma a maneira como enfrentamos as nossas próprias tempestades? É uma pergunta que fica para ser respondida, não com palavras, mas na travessia da vida.